Vamos dar continuidade à aula, pessoal. Aula de ontem. Todo mundo que está aqui hoje estava aqui ontem? Tá, joia. Bom, seguinte. Ontem nós começamos a fazer um exercício para entender o livro diário. Então, o que é o livro diário? É o livro onde eu registro os fatos ocorridos na empresa durante o período. Esse livro ele tem ordem cronológica, certo? Cada vez que eu faço o lançamento nele, eu preciso colocar o local e a data. O que é o local? É a cidade onde está situada a nossa empresa. Data, o dia do lançamento que eu estou efetuando. Em seguida, eu preciso colocar a conta debitada ou as contas debitadas. Nós já aprendemos que podem ser mais de uma conta. Próximo passo, conta creditada, tá certo? Então, sempre utilizando os nomes de cada conta para registrar o fato contábil. Aí eu preciso registrar um histórico. O que é o histórico? É um resumo sobre o fato. Esse resumo é bem simplificado, já fala resumo. E nesse histórico eu vou colocar o número do documento que eu utilizei, tá certo? Alguma observação que seja importante. Por exemplo, se foi adquirido um bem, existe uma nota fiscal. Então, no histórico eu vou colocar, conforme nota fiscal, número tal da empresa tal. Se eu estou pagando uma duplicata, essa duplicata também tem um número. E ela também é de alguma empresa. Então, eu vou colocar, pagamento de duplicata da empresa tal. E menciono o número da duplicata. Se a abertura da empresa, o que foi feito? Foi feito um contrato social. Esse contrato social foi registrado na junta. Então, tem um número de registro. Então, na hora do histórico, mesma coisa. Abertura de empresa conforme contrato social registrado na junta pelo número tal, certo? Abrimos uma conta bancária, então histórico, certo? Depósito bancário na conta do banco X e menciono o número da conta, certo? Então esse histórico é um resumo pequenininho apenas para você ter a informação de que aquele documento utilizado, ele vai bater com aquele lançamento feito. Para efeito de treinamento nosso hoje e ontem, a gente só está usando as contas debitadas e as contas creditadas. Então, nós não estamos preocupados em colocar local e data, histórico. A gente só está preocupado em entender débitos e créditos e o valor de cada lançamento. Qual que é a importância dessa aula? É você entender aquela preocupação que o débito e o crédito é invertido. Não é que ele é invertido. É que a gente está olhando para o espelho. Então, nós estamos vendo a história da empresa e não a história do dono da empresa. Por isso que na contabilidade, os débitos e créditos são invertidos. Invertidos para a nossa visão. Para a visão contábil, é um raciocínio correto. Então, por exemplo, tudo que a empresa tem de bom está comprometido com alguém. Então, por isso que a gente fala que os bens e direitos são devedores. A empresa deve o que ela tem aos seus proprietários. A empresa deve o que ela tem a terceiros. Por quê? Porque ela é uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, quando ela nasce, ela já nasce devendo. Por quê? Quando os proprietários colocam um dinheiro dentro da empresa, ela já nasce devendo esse dinheiro para eles. Então é daí que vem a história do devedor. Então quando eu falo assim, o caixa está devedor, não é que ele está negativo. Ele está positivo. Existe dinheiro na nossa gaveta. Só que esse dinheiro, a empresa deve aos seus proprietários. Então é daí que vem o devedor. Devedor de compromisso assumido e não devedor de negativo. Então isso é muito importante que você entenda, porque a contabilidade ela gira o tempo todo em torno disso. Aí eu expliquei para vocês que todo fato é registrado através de uma partida dobrada. Então, o que é a partida dobrada? É um método que eu utilizo para registrar os fatos contábeis, onde cada conta debitada, que eu chamo de aplicação, terá também uma conta creditada de igual valor, que eu vou chamar de origem. Então, ó, as aplicações eu chamo de débitos, as origens eu chamo de créditos. Então, vamos recapitular só os 4 que nós fizemos ontem e dar sequência para fechar um balanço ainda hoje, tá bom? Recapitulando. O número 1, os proprietários abriram a empresa com capital social no valor de 200 mil. O que significa isso? Eles se juntaram,
combinaram um valor para abrir uma empresa e registraram no contrato social o valor de 200 mil. Esse 200 mil foi prometido para a empresa. Então, nesse momento, os proprietários passam a ser os credores da empresa. Então, por isso que a gente fala que o capital social é credor. Capital social, na verdade, é o proprietário. E ele é o credor da empresa. Afinal de contas, ele vai entregar itens para a empresa. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, mostrar as coisas que a empresa recebeu dos proprietários ou as coisas que ela ainda vai receber e que eles prometeram no contrato. Então, o número 1, os proprietários prometeram 200 mil, mas eles ainda não entregaram todo esse valor. Eles entregaram apenas 140 mil que nós debitamos no caixa. Por que é que eu debitei no caixa? Porque eu estou fazendo a contabilidade da empresa. A empresa, nesse momento, ela deve 140 mil aos proprietários. Então, o caixa está positivo, porque existe dinheiro, mas está devedor, porque, contabilmente falando, a empresa deve esses valores aos seus proprietários. Lembram disso? Tá. Além do caixa, a empresa também recebeu móveis e utensílios. Então, os proprietários, quando abriram essa empresa, eles entregaram para ela dinheiro que eu debitei no caixa. E eles entregaram também para ela móveis e utensílios. Podem ser escrivaninhas, seja lá o que for. Eles tinham lá de outras empresas e decidiram colocar no capital social. Pode ser que esses sócios já tiveram uma empresa na vida, sobrou alguma coisa dessa empresa que foi encerrada e agora eles estão colocando nessa nova empresa. Pode ser mesa, cadeira, uma geladeira, entendeu? Escrivaninhas, estantes, são móveis e utensílios. Então foi atribuído um valor e esse valor também foi colocado lá no capital social. Então por que o contador vai debitar móveis e utensílios? Pela mesma linha de raciocínio do caixa. A empresa deve esses móveis e utensílios aos seus proprietários, tá bom? E seguindo a linha de raciocínio, na contabilidade, todos os bens e direitos eu debito, para poder fechar a compensação da partida dobrada. Todo débito tem um crédito correspondente de igual valor. Se os proprietários estão com crédito de 200, eu tenho que ter débitos de 200 também, para fechar a partida dobrada. Então falta o quê? Falta o valor de 20 mil. O que é esse 20 mil? É o capital a integralizar que os proprietários ainda não colocaram dinheiro na empresa. Eles vão colocar futuramente. Não foi falado o motivo, a gente não sabe o motivo. Pode ser por vários motivos, certo? Um dos sócios não tem dinheiro e ele resolveu, prometer para entregar o dinheiro no futuro. Para não mexer em contrato social no futuro, nós já estipulamos tudo isso agora. Então o contrato já foi constituído com o valor total de 200 mil. Desse 200 mil, 140 mil foi colocado na empresa na forma de dinheiro. Então a empresa deve isso aos seus proprietários. Todos os bens eu debito. A empresa também recebeu móveis e utensílios. Ela deve os móveis e utensílios aos proprietários, por isso que eu debitei também. E além disso tudo, a empresa tem direito de receber os 20 mil que eles prometeram futuramente. Os direitos eu registro iguais aos bens, eu debito também. Então são as aplicações. Foram aplicados na empresa 3 itens. Foi aplicado dinheiro, foi aplicado móveis e utensílios e foi aplicado o direito de receber o valor futuramente. Então essa conta nós aprendemos a dar o nome de capital a integralizar, certo? Totalizando os débitos de 200 mil. Fechamos a partida dobrada do número 1. Nesse momento, a nossa empresa tem 140 mil na gaveta de dinheiro. Nós chamamos de caixa. Tem móveis e utensílios espalhados aqui pela empresa no valor de 40 mil. E tem um direito de receber 20 mil no futuro, que os proprietários prometeram, mas não entregaram. E foi constituída a nossa empresa, ela nasceu. Estamos com uma gaveta cheia de dinheiro. Não pode ficar com muito dinheiro dentro da empresa. Não é? Pode entrar um ladrão, roubar o nosso dinheiro. Então o que a empresa decidiu? Abrir uma conta bancária. Então no número 2, nós abrimos uma conta bancária e depositamos nessa conta bancária o valor de 100 mil reais. Como nós trabalhamos sempre com partidas dobradas, o que eu tenho que entender? Todo débito tem um crédito de igual valor.
O débito é a aplicação. Então, onde foi aplicado esse dinheiro? Na conta bancária. Então, por isso que eu debitei bancos. Então, apliquei na conta bancária, depositei na conta bancária 100 mil reais. Débito, bancos. Preciso de mostrar a origem. De onde eu tirei o dinheiro para colocar nessa conta bancária? Eu tirei do caixa. Então, a origem, que eu chamo de crédito, é o caixa. Então, débito, bancos, é onde eu apliquei o valor. Crédito, caixa, é a origem do valor, é de onde eu tirei o valor. Então, esse raciocínio de partida dobrada é o tempo todo feito desse jeito. Então, todo o registro que nós efetuamos é através da partida dobrada, tá certo? Número 3. Nós compramos mercadorias, só que agora, nós, que eu falo, é sempre a empresa. Não é o dono da empresa. É a empresa, a pessoa jurídica que está em ação. Então, nós, empresa, compramos mercadorias, só que nós não pagamos tudo de uma vez. Nós pagamos uma parte à vista, é a entrada, e o restante nós vamos pagar a prazo. Então, você aprendeu que usa o quê? Duplicatas a pagar, certo? Então, vamos pensar nas aplicações e nas origens. Primeiro item, eu sempre mostro a aplicação. É uma ordem obrigatória. Eu sempre começo pelos débitos, nunca pelos créditos. Então, qual a conta debitada? Mercadorias. Então, aplicamos em mercadorias o valor total de 30 mil. Fizemos uma compra no valor de 30 mil. Agora eu tenho que mostrar as origens. Por que as origens? Porque eu vou pagar de duas formas diferentes. Então, aí vão aparecer dois créditos. Primeiro crédito, caixa, porque nós pagamos com dinheiro, à vista. Então, nós retiramos do caixa o valor de 10 mil. Efetuamos o pagamento. Só que nós precisamos pagar o saldo dessa dívida. Então, nós negociamos para pagar a prazo. Quando eu compro para pagar a prazo, eu assumo uma obrigação. Então, eu tenho na contabilidade as duplicatas a pagar. Eu posso chamar de duplicatas a pagar, títulos a pagar, fornecedores. Temos que pagar alguém. Temos que pagar duplicatas, temos que pagar fornecedores. Então, nós utilizamos o quê? Duplicatas a pagar, que é um dos itens mais usados para concurso. Então, olha só. Recapitulando o número 3. Foi debitado na contabilidade mercadorias. Aplicamos 30 mil em mercadorias. Agora, vamos mostrar a origem. As origens. Como vamos pagar? 10 mil, a origem, a saída do dinheiro foi do caixa. Então, eu fui lá e creditei do caixa 10 mil. Lembrando que é invertido, né? Na tua vida real, quando sai dinheiro do seu bolso, você está em débito, não é? Mas aqui a contabilidade é sempre o raciocínio invertido, porque é a visão da empresa, certo? Então, nós retiramos do caixa 10 mil e assumimos uma obrigação. Toda obrigação na contabilidade, quando nasce, o contador acredita. Por que ele acredita? Porque é a origem de alguma coisa. É a origem de uma compra. A compra é o que eu apliquei na empresa. E a origem é a forma que eu vou pagar. Eu vou pagar essa segunda parte através de duplicatas a pagar. Então, um débito de 30 mil e dois créditos totalizando também 30 mil. Perfeito? E aí nós fizemos o número 4, que eu brinquei com ela, era no final da aula, e nós adquirimos as máquinas e equipamentos, só que agora foi pago com um cheque. Lembrando sempre, quando eu pago em dinheiro, eu tiro do caixa. Se ele não menciona nada, eu estou pagando em dinheiro. Quando ele mencionar, preste atenção, ele pode mencionar que foi em dinheiro, ou ele pode mencionar que foi através de cheque. Se foi através de cheque, sempre lembre de retirar da conta bancária. Então, sempre lembrando da aplicação, que é o débito, e a origem, que é o crédito. Então, qual a conta aplicada? Máquinas e equipamentos. Então, eu fui lá e debitei na conta máquinas e equipamentos 20 mil. Por que eu debitei? Porque a empresa, nesse momento, adquiriu um bem, ela deve esse bem a alguém. Então, é sempre esse raciocínio. Todo bem, todo direito que entrar na minha empresa, eu vou debitar. Porque a empresa, nesse momento, passa a dever esse item para alguém. Mas ela comprou e foi pago através de cheque. Então, ela deve esse valor para a conta bancária de onde foi retirado o dinheiro. Então, a conta aplicada é onde entrou. Entraram máquinas e equipamentos. A conta de origem, que eu chamo de crédito, é de onde eu retirei o valor para pagar. Eu retirei da conta bancária. Então, não há débito sem crédito correspondente. A conta aplicada foi máquinas e equipamentos, debita.
A conta de origem foi bancos, acredita? Então nós fizemos até o número 4. Agora a gente começa de novo, quer dizer, começa não, retorna, né? Para fazer o número 5. E quem é que está aí apto para resolver o 5? Ele que ergueu a mão ali, você de bigode. Lê para nós a número 5 para entender o que aconteceu e aí ver o que você faria. Tá. Quais as contas você utilizaria? O imóveis, 120 mil. E crédito, financiamento, 120 mil. Ó, ele debitou imóveis, 120 mil, e creditou financiamento, 120 mil. Foi aplicado em um imóvel. A conta aplicada é sempre a conta que eu debito. Então, debitei imóveis. A origem dessa compra foi um financiamento. Então, a conta de origem é a conta que eu vou creditar. Creditei financiamentos. Vocês concordam? Está correto? Está perfeito, está corretíssimo. Muito bem. Vamos para o número 6. Quem é a próxima vítima? Ele que ergueu a mão? Tá. Você do abrigo Puma. Vai, lê o 6 para nós e vê o que você interpreta. Mas ele tem cara de contador já, de quem mexe com o assunto. Fala aí para nós. Pagamento de duplicatas no valor de 5 mil, através de cheques. Tá. Que partida dobrada você usaria? Duplicatas a pagar é passivo. Passivo vai diminuir o saldo dela. Então Isso. tem que debitar. Perfeito. Duplicatas a pagar. Olha, ele já está pegando um raciocínio. Debitou duplicatas a pagar. Por que ele debitou duplicatas a pagar? Ele acabou de explicar para vocês. Duplicatas a pagar é uma conta de obrigação, ela é lá do passivo. E o passivo, ele diminui quando eu faço débitos. Se eu estou pagando uma duplicata, o passivo está diminuindo. Então, a conta duplicatas a pagar reduziu o valor. O contador foi lá e debitou. Em outras palavras, foi aplicado na conta duplicatas a pagar esse valor. Tá certo? Então, debita quando aplica. Eu apliquei na conta duplicatas a pagar o valor de 5 mil. Agora eu preciso mostrar a origem. De onde eu tirei esse dinheiro para dar baixa nessa duplicata? Que conta você creditou? Bancos. Isso. E por que ele creditou bancos, pessoal? Porque foi pago com um cheque. Perfeito. Então, todas as vezes que eu efetuar o pagamento com um cheque, eu vou creditar a conta bancos. Tá excelente. Número 7, aquele rapaz lá atrás de vermelho. Lê para nós o nome. É você mesmo. Pagamento de uma parcela do financiamento com cheque no valor de 2 mil. Tá. Só um pouquinho. Preste atenção na diferença. O anterior foi pago duplicatas. Agora nós estamos pagando financiamento. Eu já expliquei para vocês que são duas contas que representam obrigações, mas são contas distintas. São contas diferentes. Duplicatas a pagar eu uso quando eu negocio com outras empresas comprando itens a prazo. E financiamento eu uso quando eu negocio com instituições financeiras. Quando eu faço um investimento no banco, tá certo? É uma instituição financeira. Quando eu vou lá até o banco e faço um financiamento, então eu preciso abrir essa conta chamada financiamento, que é onde eu vou conseguir o dinheiro para comprar o item referido, certo? E depois eu tenho que ir pagando esse financiamento aos poucos. Então, lá atrás, se você lembrar, nós compramos no número 5 o imóvel financiado. E agora chegou o momento de pagar uma das parcelas. Então, nós vamos quitar agora uma parcela do financiamento. O anterior, ele quitou uma parcela da duplicata. A duplicata você usou quando você comprou mercadorias.
E agora o financiamento você usou quando comprou o imóvel. Então nós estamos pagando uma parcela do financiamento referente à aquisição do imóvel, tá bom? É que eles não explicam tudo, né? Não há necessidade. Você que já está estudando para contabilidade, esse foco já tem que passar na sua cabeça, certo? Então, os dois representam obrigações, tanto duplicatas a pagar como financiamentos. Só que eles utilizam os dois nomes, que é para ficar bastante informação para você estudar, não é? Financiamento, professor, pode aparecer sim com esse nome, financiamento? Sim, o nome é financiamentos. Mas assim, numa questão, ele pode aparecer... O nome é financiamentos, é esse nome que vai aparecer, entendeu? Se aparecer outro nome é porque é outra coisa, é outra história. Então, se eu fiz um financiamento, a conta que vai aparecer é financiamentos, tá bom? Então, que contas você utilizaria? Financiamento, No débito? débito, valor de 2.000. E banco, no crédito, né, 2.000. Ó, ele debitou financiamentos, porque foi aplicado na conta financiamentos o valor de 2.000. Lembrando que ele explicou para vocês, financiamento é obrigação lá do passivo. Todas as vezes que o passivo diminui, eu vou debitar. Então, por isso que eu debitei na conta financiamento. Reduziram as obrigações. Lembra da aula de ontem que você montou aquela tabela e você colocou lá, ó, obrigações aumentam com créditos, diminuem com débitos. Essa obrigação está diminuindo, por isso que foi debitada. E aí, o crédito é a conta de origem, a mesma história do anterior. De onde saiu esse dinheiro? Esse dinheiro saiu da conta bancária. Então, a origem foi a conta bancária. A conta creditada é a conta bancos. Muito bem. Número 8. Essa moça bonita aqui de óculos escuros. Compra de móveis e utensílios pagos com cheque no valor de 3.000. O que você faria? Débito, móveis e utensílios, 3.000. E crédito, banco, de 3.000. Olha, é sempre a mesma linha de raciocínio. Tá perfeito o lançamento dela. A conta debitada é o que entrou na nossa empresa. É onde eu apliquei. Então, eu apliquei o valor de 3.000 na conta móveis e utensílios. O contador vai lá e debita móveis e utensílios. A empresa deve móveis e utensílios para alguém, certo? Como que ela vai pagar isso? Qual é a origem? A origem do pagamento foi novamente um cheque. Então, novamente, eu vou retirar o valor da conta bancária. Então, eu vou até a conta bancária e retiro 3.000 reais. Na contabilidade, o contador creditou na conta bancária 3.000 reais. Então, débito entra, crédito sai. Débito, entraram os móveis e utensílios. Crédito, saiu o dinheiro da conta bancária. Então, pega essa linha de raciocínio que vai te ajudar bastante, tá? A prova de vocês, ele cobra muito pouco sobre isso e não vai a fundo. Ele vai te contar uma historinha e vai te pedir um lançamento. Você lembrando o que debita e o que acredita, você tira de letra para resolver o exercício. Ele não vai pedir para você um exercício do tamanho que a gente está fazendo aqui. Esse exercício é para você aprender, é para você treinar. Na prova, não. Ele pega de tudo isso uma historinha só. Então, qual é o lançamento referente à compra X? Qual é o lançamento referente ao pagamento Y? E aí ele te dá as alternativas. Então, você tem que estar craque nesses débitos e créditos. Perfeito, número 9. Número 9, quer fazer ou quer perguntar? Não, vou fazer. Ah, ótimo. Vai ser duplicado. Leia um fato para nós. Leia. Pagamento de duplicados no valor de R$ 2.000 em dinheiro. Tá, então agora eu vou pagar a duplicata, o valor é R$ 2.000, só que agora eu vou pagar em dinheiro. Perfeito. Quais as contas você usaria? Débito, duplicado, 2.000. Você sempre usa o nome completo da conta, ó. Não escrevam só duplicatas, escrevam duplicatas a pagar. Por quê? Porque nós também vamos aprender que existem duplicatas a receber. E se eu escrever só duplicatas, vai ficar confuso na minha contabilidade. Então, o nome completo da conta é duplicatas a pagar. Na próxima aula, ou ainda hoje, a gente vai fazer um exercício que vai aparecer duplicatas a receber.
Então você tem que saber administrar as duas contas sempre. Então quem escreveu só duplicatas, acrescenta a pagar, que é o nome correto da conta. Então ele debitou em duplicatas a pagar o valor de 2.000. Eu, contador, olhando isso aqui, sem ninguém me contar a história, eu tenho que entender que eu estou aplicando 2.000 numa obrigação. Eu tenho que entender que eu estou pagando essa obrigação. Então, uma obrigação, quando ela é paga, quando ela é quitada, o contador vai lá e debita. Então, as obrigações são diminuídas com débitos. Diminuiu uma obrigação, eu fui lá e debitei, certo? E o que você creditou? Qual a origem? Ele creditou o caixa. Se ele creditou o caixa, é porque a empresa está fazendo o pagamento com dinheiro. Então, a origem desse pagamento foi o caixa. Saiu dinheiro da nossa gaveta. A gaveta de dinheiro, você aprendeu a chamar de caixa. Tá perfeito. Conta aplicada, duplicatas a pagar, que eu chamo de débito. Conta de origem, foi o caixa, que eu chamo de crédito. Só tem mais um? Esse rapaz aqui, ó, de óculos. Você faz o 10 para nós. Integralização de capital social no valor de 5.000 reais. Antes de tentar fazer, explica para nós o que você entende que está acontecendo aí. O que está acontecendo nesse item? 5.000 está contando no capital integralizado de 20 e vai cair para 15. Tá. E aí vai acreditar 5.000 nessa conta. Tá, e aí e o débito, o que eu faria? Faz a partida dobrada para mim, vê qual seria teu raciocínio. O que você lançaria aqui no teu livro? Deixa ele tentar fazer e não fica preocupado de fazer certo ou errado. Se errar, a gente conserta. Pensa sempre assim, ó. Tá entrando alguma coisa na minha empresa? E de onde está vindo isso? Debitando caixa e Exato, ó. Tá debitando o caixa. Por quê? Os proprietários estão entregando mais dinheiro para a empresa. Vocês prestaram atenção no que ele falou? Que lá no número 1, quando a empresa foi aberta, eles prometeram entregar 20.000 no futuro. É o capital a integralizar. E agora eles estão entregando. Já deve ter passado algum tempo, né? E eles estão entregando uma parte, estão entregando 5.000. Todas as vezes que os proprietários entregarem dinheiro para a empresa, nós vamos guardar no caixa. Então, ele debitou o caixa, está perfeito. Certo. E agora ele tem que mostrar a origem. Preste bastante atenção no que ele falou para vocês. A origem desse dinheiro foi um aumento de capital ou foi só a integralização do que já estava prometido? Então eu não vou usar o capital social. Eu usaria o capital social se estivesse escrito assim, ó, aumento de capital social. Eu ia lá e aumentar o capital social. Não é isso que está acontecendo. Eles estão integralizando algo que já estava prometido. Qual a conta que você acredita? Isso, capital a integralizar. Então, ó, recapitula comigo. Quando a empresa foi constituída, ela adquiriu o direito de receber 20.000. Era o capital a integralizar. Agora, os proprietários estão entregando uma parte desse dinheiro. Então, o direito vai diminuir. Então, o direito que valia 20 passou a valer 15, certo? O direito diminui com crédito. Então, ó, bens e direitos aumentam com débito, diminui com crédito. Qual bem que aumentou? O caixa. Então, o caixa debita. Os bens aumentam com débito. Qual direito diminuiu? O direito de receber o capital a integralizar. Então, direitos diminuem com crédito. Então, débito na conta caixa, onde foi aplicado, e crédito na conta capital integralizar. É a origem desse dinheiro. Perfeito? Então, só tem esses 10? Professor, Oi? estaria errado colocar, ao invés de caixa, patrimônio líquido? Está errado. Patrimônio líquido é um grupo de balanço. Que Né? Você não está fechando o balanço, você está contando a história dentro do seu livro. Quando eu montar o balanço, no balanço tem um grupo chamado patrimônio líquido, onde eu vou colocar as contas referentes a ele. Então, a conta capital social e a conta capital integralizar, elas são contas que vão entrar no grupo patrimônio líquido. Então, é errado eu registrar a conta patrimônio líquido. Não existe conta patrimônio líquido. Patrimônio líquido é um grupo do balanço, onde eu vou guardar as contas que eu registrei nos livros. Tá bom?
Então agora, qual é o nosso próximo passo? Nós temos que transportar esses lançamentos para aquele outro livro que eu falei ontem para vocês. Qual é o nome dele? É o Razão. Então o Razão é um livro de ordem sistemática. O que significa ordem sistemática? Ele vai receber a ordem das contas utilizadas. Vocês se lembram que eu expliquei que existe um plano de contas? Plano de contas é a relação de todas as contas que o contador utiliza para registrar os fatos contábeis. O plano de contas ele tem uma ordem. A mesma ordem do plano de contas é a ordem que eu vou encontrar no livro Razão. Por exemplo, quem sabe qual é a primeira conta que eu abro no livro Razão? É o caixa. Então a primeira conta do plano de contas também é o caixa. Então tá lá, ó, caixa no plano de contas. Livro Razão, primeira página, caixa. Qual seria a segunda conta? Bancos, onde tem dinheiro também. Aí eu vou lá no meu plano de contas. Segunda conta, bancos. Então, livro Razão, segunda conta, bancos. Eles não vão perguntar isso para vocês, tá? Qual a ordem das contas. Mas você precisa saber que a ordem das contas, ela respeita o quê? A ordem de liquidez. Então, por isso que a gente começa mostrando dinheiro, tá? Quando eu montar o balanço junto com vocês, eu vou explicar sobre isso. Então, por isso que eu sempre encontro no balanço, em primeiro lugar, o dinheiro. Certo? Então, o nosso livro Razão, ele tem esse mesmo esquema de ordem de contas. Por isso que nós falamos que ele tem a ordem sistemática. Não é que ele é sistemático, é que ele respeita o sistema das contas. A ordem das contas. Nós vamos trabalhar aqui com razonetes. O que é um razonete? É uma letrinha T, que eu vou abrir para cada conta dessa e vou mostrar o movimento para poder apurar o saldo final. Então agora nós vamos pegar uma página e abrir vários razonetes. Cada conta precisa de um razonete, é um Tzinho. Seria interessante você pegar uma página em branco para você ter os razonetes tudo na mesma página e entender o que você está fazendo. Tá certo? Então vai, respira aí para a gente dar continuidade.